boa tarde, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata, nesta tarde de sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, são 15 horas e 30 minutos, estamos aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, ao vivo, com você, meu querido e minha querida ouvinte, meu querido e minha querida telespectadora. Eu sou João Paulo Miranda e é um prazer estar com vocês novamente. Hoje, eu vou trazer algumas questões que irmãos, irmãs nossas, amigos, amigas trouxeram de dúvidas, de sugestão de temas para nós discutirmos aqui no ar. E aí, gente, se der tempo, nós abrimos os telefones e se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, colocar alguma questão, liga aqui para a Rádio Vibe Mundial e eu terei a maior satisfação em conversar com você, em tirar a sua dúvida. Se der tempo, então anote os telefones aí, 11 31 71 0221, 11 32 62 4490, ou você também pode entrar em contato fazer a sua pergunta pelo WhatsApp no número 11 94701 9435. Tá bom, pessoal? É isso aí. Hoje, então, véspera de São João, São João JB, até um tema muito bom também para falar. Podemos até falar um pouquinho de João Batista hoje, São João Batista, se nós tivermos tempo. Mas a primeira questão que eu quero trazer é uma pergunta que foi enviada pelo nosso querido amigo e irmão Maicon Romão. Maicon, um grande abraço, obrigado aí. Obrigado pelas nossas conversas aí, pelas nossas trocas e muito obrigado por você ter enviado essa questão, que é uma questão interessantíssima e que dá margem aí para muita reflexão. Então, gente, eu vou trazer primeiro essa questão do Maicon e depois, dando tempo aí, porque o tempo, né, o senhor Cronos, o senhor Saturno, aqui no Semente Abstrata, ele passa muito rápido, né? Aqui, realmente, a maia do tempo parece que passa mais rápido. Então, o importante é a gente criar uma base legal, entendeu? De entendimento, tá bom? Então, eu vou procurar ser o mais breve possível na resposta aqui do Maicon, mas vamos aprofundar um pouquinho. Então, gente, aproveitando que já entra até como a pergunta do Maicon, como um mote, né? Como um tema do nosso programa de hoje. A transição das eras astrológicas, né? Dos ciclos de Touro e de Áries. Lembrando que atualmente nós estamos no início do ciclo de Aquário. Então, a pergunta que o Maicon nos fez foi a seguinte: podemos dizer que a adoração do bezerro de ouro marcou a transição da era de Touro para a era de Áries, na qual Moisés foi o Avatara? Então, a resposta é a seguinte: sim, com certeza, Maicon, com certeza, queridos e queridas ouvintes, foi um marco a transição realmente da era de Touro para a era de Áries, não é isso? Estamos falando de cerca aí de 3.500 anos, 3.000, 4.000 anos, o advento do Avatara Moisés, né? O Avatara que rege, que tem conexão realmente, que marca o início da era de Áries, que foram os 2.000 anos anteriores ao advento do Avatara de Peixes, seguinte, que foi Jesus, ou melhor, Yoshua ben Pandira, o seu verdadeiro nome, o seu nome hebraico, o seu nome iniciático, Yoshua ben Pandira, o Avatara do ciclo de Peixes. Então, sim, esse simbolismo é muito forte, não é? Porque, vejam, o bezerro, ele representa um touro bebê, né? Um mini touro, um touro criança. E Moisés, ele tem uma representação, né? Ele inclusive é representado, muitas vezes, com algumas características
do Áries, né? Com algumas características do carneiro. Então, naturalmente, existe essa conexão, tá certo? E o fato de Moisés ter trazido, não é? As tábuas da lei, ele está trazendo uma nova, ele com a função... Moisés foi um avatar, mas foi um avatar, um tipo de avatar que é chamado de Manu. Existem diversos tipos de avataras. E Moisés foi um avatar Manu, foi um Manu. Os avataras Manus, eles têm como característica, não é, serem legisladores, condutores de povos e procriadores. Eles têm, a função manúsica tem a ver com procriação também. Então vejam, quando Moisés vai, quando ele recebe a lei, não é, a nova lei, a lei os mandamentos, aí sendo característico ali do princípio do ciclo de Áries, do ciclo do carneiro, ocorre aquela adoração, aquela idolatria com o bezerro de ouro, aquela passagem bíblica de Gênesis, não é, logo após no Êxodo, né, no livro do Êxodo do Velho Testamento. E o bezerro, então, tem essa conexão, sim, com o simbolismo do touro. Agora eu vou um pouquinho, para a gente entender um pouco melhor, eu vou voltar um pouco para a gente ter um embasamento melhor sobre isso. Então vamos lá, Maicon, vamos lá, queridos e queridas ouvintes. O que acontece? Isso, na verdade, é um reflexo, é uma projeção de questões ainda ligadas à transição do ciclo Atlante para o ciclo ariano. Lembrando, atualmente nós estamos num quinto ciclo evolutivo, chamada de quinta raça mãe ou raça raiz, ariana ou ariosemita. A anterior, o ciclo evolutivo anterior foi chamado de ciclo Atlante. Na verdade, Atlântida não foi um continente. Atlântida foi um grande ciclo evolutivo imediatamente anterior ao nosso atual, que é o quinto. Era o quarto ciclo, agora nós estamos no quinto. O que acontece? O ciclo Atlante ele terminou em grandes catástrofes. Né? Inclusive, uma parte dela é narrada por Platão, pelo filósofo iniciado Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias. Quando houve o final do ciclo Atlante, né, o final do ciclo Atlante coincidindo com o início do novo ciclo ariano, houve uma espécie de embate entre aqueles remanescentes atlantes decaídos, degenerados, que são chamados de lunares, e lunares porque esse substrato, essa parte dos atlantes eram conhecidos como turânios, os atlantes revoltados. Então vejam, turânio existe aquela conexão com o quê? Com o touro. O próprio nome diz, o turânio. A lua é um símbolo muito ligado à figura do touro. Vejam, o próprio simbolismo, o próprio símbolo do signo de touro, não é? É um círculo e uma crescente lunar em cima do círculo, né? Que representa ali os próprios chifres do touro. Pois bem, houve esses embates, os ários, não é? Os novos ários, os novos povos arianos, tentando se estabelecer através do trabalho de Manus, também de Manus, de avataras Manus, como foram Orfeu, por exemplo, como foi Noé, que é conhecido na tradição oriental como Vaisvasvata, e como também Rama, ou Ram. Ram, na verdade, não foi apenas um ser, mas foi uma série de seres, de manifestações avatáricas manúsicas, conduzindo povos, né, os novos povos ários, tá? E com isso criando
um grande império, não é? Han foi o responsável pela criação de um grande império que nós chamamos de sinárquico. Sinarquia representa... Eu já falei aqui no Semente Abstrata algumas vezes sobre sinarquia, e a sinarquia representa um modelo político, econômico e social que mais se aproxima do ideal, não é? Então é quando existe uma maior justiça social, existe um maior equilíbrio, uma maior harmonia, existe uma predominância da consciência, existe uma predominância do bem, tá? Então, podemos falar Han foi o responsável, o Ramo responsável, não é, pelas conquistas de diversos lugares, de diversos territórios, conduzindo povos ários, né, como os celtas, por exemplo, uma parte dos ários celtas, não é? E aí fundando colônias dentro desse contexto sinárquico, fundando um grande império sinárquico, em que existia, inclusive, apenas uma religião, tá certo? Uma linha de conexão espiritual, que era a conexão espiritual que vinha da Agartha. Então isso também contribuía para esse grande equilíbrio. E esse grande império de Rama, ele se estendia da Índia até a Europa e abrangia boa parte da Ásia, da Europa, do que hoje nós temos como Europa, e também da África. Mas concomitantemente, ainda existiam esses remanescentes, essas reminiscências lunares, tá certo? Dos Atlantes degradados. Isso, inclusive, é relatado no épico hindu Ramayana. Esse embate entre os lunares, também conhecidos como Rakshasas, não é? Os turânios e os ários. Aí, no caso, os ários são solares. Porque, veja, o que é o carneiro? Não é? Ares é o carneiro. Os ários, os povos, o ciclo ariano é o ciclo do carneiro. E o carneiro é um símbolo solar. O touro é um símbolo lunar. Aqui, pessoal, não estou dizendo que Ares é luz e touro é sombra. Não é isso. Né? Existe polaridade de todos os lados. Existe a polaridade tanto no contexto do Ares como no contexto do touro. Mas aqui eu estou falando que nesse contexto de queda, né, desses decaídos reminiscências degeneradas da Atlântida, eram sombras lunares. Né? Então eram sombras ligadas ao simbolismo do touro, e esse novo impulso solar era simbolizado justamente o que? Pelo carneiro, tá? Pelo Ares, pelo carneiro, como um símbolo solar. Então houve essas brigas, né? Esses embates, e durante muito tempo predominou o Império Sinárquico Universal, que foi instituído por Rama, tá? Solar. Um grande império sinárquico solar. Era uma Satya Yuga. Satya Yuga é a idade do quê? A idade do sol, a idade do ouro. Isso perdurou mais ou menos, esse último ciclo de Satya Yuga na face da Terra, ele perdurou por mais ou menos 5.000 anos. Ele é muito bem narrado, muito bem descrito por um grande escritor, um grande iniciado, que foi o Marquês de Saint-Yves d'Alvedre, um grande escritor, um grande iniciado francês, que escreveu obras preciosas. Em português, nós só temos traduzidos Missão da Índia na Europa e o Arqueômetro. Mas o Saint-Yves escreveu muito mais, escreveu diversos livros, escreveu uma série de chamadas As Missões, inclusive a Missão dos Patriarcas, a Missão dos Soberanos e a Missão dos Judeus. E no livro A Missão dos Judeus, que é um livro precioso de Saint-Yves d'Alvedre, Saint-Yves d'Alvedre ele descreve todo esse processo com maestria e o máximo de detalhamento. Infelizmente, esse livro não tem em português ainda. Esse livro precisaria ser traduzido rapidamente para o português. Tá? Eu tenho a versão em inglês e realmente é maravilhoso. Mas Saint-Yves fala para nós sobre esse grande período, esse último período de Satya Yuga,
que houve, né, na face da Terra, que aconteceu na face da Terra sob Rama, sob o simbolismo do carneiro. Né? É a sinarquia do carneiro e do cordeiro. Né? Lembrando que aí o caso, o cordeiro é o que? É o carneiro bebê. Não é? O carneiro e o cordeiro. Então o que acontece, gente? Como isso acabou? Essa fase teve um fim. Acabou cerca de 3.200 a 3.400 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 5.200, 5.400 anos. Tá? Essa grande fase sinárquica caiu com uma série de cismas que foram acontecendo, tá? De separações, cismas, separações, cujo marco inicial foi conhecido como cisma de Irshu. Não dá para entrar em muitos detalhes, né? Eu já estou vendo aqui que não vai dar para a gente abrir o telefone, mas tudo bem. O importante é deixar esse assunto claro. Não é o máximo possível. Então não dá para entrar em detalhes, em pormenores sobre o cisma de Irshu, mas esse foi o marco em que houve essa ruptura novamente, tá certo? Essas reminiscências degeneradas, caídas, lunares atlantes, voltaram a triunfar sobre os áreos solares. Tá? Esse cisma começou a provocar o quê? O que nós chamamos das separações. Os cismas, né? O próprio nome cisma, separações. Então, o que acontece? Esse cisma de Irshu, ele começou a significar a separação, o fim dessa sinarquia, não é? E o predomínio, novamente, o quê? Do individualismo exacerbado, o egoísmo, do sectarismo, a separação, e do materialismo. Tá? Então, o que acontece? A sinarquia caiu, né? A autoridade de Rama caiu e foi substituída o quê? Pelos jogos de poder. Não é? Aí esses grupos lunares degenerados e caídos se assenhoraram da maior parte aí da terra conhecida naquele contexto. Né? Se assenhoraram dos meios religiosos, dos meios políticos, dos meios econômicos e tal. Vejam, isso aconteceu há mais ou menos 5.000 anos. E isso coincide, tá, com o advento do Avatara Krishna, que foi o Avatara de Touro. Aí você vejam aí Touro como luz. Krishna, e Zeus Krishna. Avatara de Touro na Índia. A morte de Krishna, né, é simbolizada como o fim desse ciclo de Satya Yuga, esse ciclo de sinarquia, a sinarquia de Rama, a sinarquia do carneiro e do cordeiro. Tá? Aí começa um período, então, nesses últimos 5.000 anos de decadência. Começa uma Kali Yuga, uma idade de ferro, que nós estamos vivendo ainda, não é? Estamos ainda vivendo fortemente. Né? É o fim de uma Kali Yuga, mas é Kali Yuga. Tá? E aí começou um materialismo muito forte, tá certo? Os valores sinárquicos foram perdidos. A essência dessa religião primordial, que é uma coisa realmente iniciática, muito profunda, isso foi se perdendo. As religiões se esvaziaram, não é? As tradições iniciáticas foram mantidas secretamente, ocultamente, tá? E aí começa um ciclo de adoração, entre aspas, do bezerro de ouro. Né? As pessoas, os seres humanos, né? A humanidade começa a deixa de lado a espiritualidade verdadeira, olha para fora, se torna cada vez mais materialista e adoradora de ídolos materiais. Aí a figura do próprio bezerro de ouro. Né? Adora o vil metal, simbolizado ali, aí o touro como a matéria. Então, e aí o símbolo justamente lunar
decaído aí como sombra de Touro. Aí, gente, o que acontece? Existe o ciclo de Touro, não é marcado, portanto, pela o Avatara de Touro, pela morte de Zeus Krishna, o fim da sinarquia, o início da anarquia. Aí, nesse sentido, como eu sempre falo, a anarquia como um oposto à sinarquia, não é? Não tem nada a ver com aquele movimento do século XIX e tal, não. A anarquia como esses modelos de governo que predominam, esse modelo político-econômico-social que predomina no mundo inteiro, não é? Que privilegia muito poucos em detrimento de muitos. Não é? Em que se predomina a ignorância, se predominam os vícios, os maus valores, não é? Um sintoma muito claro de uma anarquia, não é? De uma Kali Yuga, é, por exemplo, a profissão do professor ser das mais mal remuneradas, não é? O professor, a professora que é responsável pela formação do ser humano. Então, né? Isso é um sintoma de anarquia. Aí, gente, o que acontece? Maicon e pessoal. Cerca de 2000 anos depois, tem o advento de Moisés, não é? Moisés como o avatara do ciclo de Ares. Então, Moisés como legatário da tradição de Rama, da tradição sinárquica, que vem da Agartha. Moisés vem como para reconduzir, não é? Reconduzir o seu povo e reconduzir, claro, né? Aí no caso também a humanidade novamente no caminho da sinarquia, no caminho da consciência, no caminho da Satya Yuga. Então esse simbolismo que existe, não é, de Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, a quebra da tábua da lei, e o seu povo adorando o bezerro de ouro, ele tem esse simbolismo, portanto, ligado ainda a esses embates entre solares ários, lunares atlantes, tá certo? E aí, no caso, vejam, o seu povo, não é? Naquele momento, adorando, fazendo uma idolatria com um ídolo simbolizado por um touro de ouro, né? O bezerro de ouro, a adoração do bezerro de ouro, tá? O que acontece? Moisés não consegue restabelecer a sinarquia. Tá? Não consegue. A missão, nesse sentido de Moisés, não teve sucesso. Né? Os avataras eles sempre vêm com essa função de restabelecer uma das suas missões, né? De restabelecer a sinarquia, de restabelecer a Satya Yuga na face da Terra. Tá? A Era de Ares acabou sendo, né, a Era das grandes expansões, por exemplo, a Era do Império Romano. E depois, há 2000 anos, aparece quem? A figura de Cristo, a figura de Yoshua Ben Pandira, Jesus. Que aí já é um avatara, mas não é um avatara com Manu. Tá? Já é o que nós chamamos de avatara cíclico. E Jesus também, Yoshua, sacerdote da ordem de Melquisedeque, assim como Moisés, vem para, com uma das suas principais missões, restabelecer a sinarquia na face da Terra. Tá? Do ciclo de peixes, do ano 0 até o ano 2000. A missão de Jesus também não tem sucesso nesse sentido. Tá? Estamos aqui vivendo uma Kali Yuga. E agora nós temos um novo ciclo avatárico, né? O advento do avatara de Aquário, Maitreya, cuja uma das principais missões é o restabelecimento novamente de uma sinarquia da Idade de Ouro. Então vejam, todos esses avataras, eles têm essa conexão com a sinarquia do carneiro e do cordeiro. Por quê? É o símbolo é a sinarquia agartina. O carneiro e o cordeiro são símbolos da própria Agartha, do próprio governo oculto espiritual do mundo. É isso aí, pessoal. Maicon, você vê que a sua questão aqui
Eu acho que foi importante dar uma aprofundada, não é? E então, na semana que vem aí, tendo a oportunidade, nós abrimos o telefone, mas eu acredito que foi bacana, né? A gente ter discutido um pouco esse assunto aqui tão interessante. Repito, as obras de Saint Ives d'Alvedre são essenciais, essenciais para quem gosta de estudar esses assuntos, para quem gosta de entender melhor o contexto de sinarquia, do papel da Agartha, dos avataras, realmente algo fantástico. Eu deixo aqui a minha recomendação, desejando a vocês uma excelente semana, uma semana cheia de luz e de amor, não é? E que possamos aí ser testemunhas de um começo, pelo menos, do restabelecimento da sinarquia na face da Terra. Um grande beijo a todos.